Olá! Na nossa série de pequenas reflexões hoje, vamos pensar um pouco a respeito do texto que se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21, que nos diz assim: Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amados, num único versículo nós podemos contemplar 3 desafios às nossas vidas. 3 desafios para a nossa jornada cristã. O primeiro dos desafios, diz respeito a nós nos livrarmos de toda impureza moral. Em segundo lugar, fala para nós nos livrarmos de toda a maldade que prevalece. E o terceiro desafio diz respeito a nós aceitarmos humildemente a palavra que em nós é implantada. Gostaria de tratar esses 3 pontos de maneira exclusiva. O primeiro desafio diz para nós nos livrarmos de toda impureza moral. Essa impureza moral, na verdade, diz respeito ao pecado propriamente dito, ao pecado como um todo. E nós sabemos, amados, que livrar-se do pecado, da impureza moral, ela é a parte mais óbvia do processo de santificação. É o processo também que exige de nós maior foco, determinação e força para nos livrarmos de certos pecados ou talvez de certas iniquidades que muitas vezes não querem nos deixar. Então, amados, o pecado, ele na verdade ele tem 2 consequências. A primeira delas é a consequência externa, ou seja, é aquele tipo de pecado que é visível aos olhos das pessoas que nos cercam, que são contemplados pelas pessoas, que são observáveis. E a segunda característica é aquele pecado mais do nosso âmago, é o pecado interno, que é a ira, que muitas vezes vem a ser a lascívia, vem a ser a vulgaridade, ou talvez até a avareza e a ganância, que são pecados que muitas vezes não chegam a se externar, que não chegam a se materializar. O segundo desafio diz respeito a nós nos livrarmos da maldade que prevalece. Essa maldade não é apenas aquela maldade que chega a chocar toda uma sociedade, como por exemplo, recentemente nós podemos acompanhar pela mídia, o caso lá no Rio de Janeiro de um pai que matou a sua esposa e matou os seus 2 filhinhos pulando em seguida do 18º andar do seu prédio. Não é apenas esse tipo de maldade que nos choca, coisas horrendas, mas diz respeito também à maldade que muitas vezes está dentro de nós, que muitas vezes não chegam a se externar através de comportamentos, mas simplesmente por pensamentos. Por exemplo, é como aquele preconceito que nós temos com determinadas pessoas da nossa sociedade. São pecados, são maldades de todos os âmbitos, seja no âmbito macro como também micro, aquele mais interno, que não vai causar mal, digamos assim, às pessoas que nos cercam. Mas, amados, o terceiro desafio diz respeito a nós aceitarmos com humildade a palavra que nos é implantada. Primeiramente, gostaria de dizer a vocês que essa palavra que é implantada diz respeito ao Evangelho, diz respeito ao Evangelho que foi nos colocado para o engrandecimento de Deus e para o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes, amados, nós damos mais vazão ao discurso científico, do que as diversas ciências tendem a dizer, do que ao que a palavra de Deus diz. Nós damos muita importância ao que a ciência diz em detrimento à palavra de Deus. E percebam que o discurso científico, ele muda constantemente. À medida que a ciência vai se desenvolvendo, o seu discurso vai mudando. Bem diferente da palavra de Deus, que é imutável. Percebam, por exemplo, no campo das ciências, que não apenas o argumento de coisas da subjetividade que é estudada pelas ciências, principalmente em ciências humanas e sociais, mas também coisas objetivas,
né? Como, por exemplo, a ciência dos alimentos muitas vezes vem nos dizer que determinado alimento não nos faz bem, né? Faz mal para um determinado aspecto da nossa saúde. Mas em outro momento ele vai mudar totalmente o seu discurso e vai dizer que, pelo contrário, aquele alimento vai nos fazer bem. Estou mostrando isso para vocês apenas para vocês entenderem como é mutável o discurso científico, né? Muito diferente da palavra de Deus, que permanece imutável. A palavra de Deus, ela não cede a pressões sociais, pressões políticas, ela não segue padrões filosóficos, padrões morais, ou seja, as circunstâncias sociais, elas não ditam a veracidade da palavra de Deus, elas não ditam o que a palavra de Deus deve dizer. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela estabelece padrões para que a sociedade possa seguir, se é que ela queira seguir e ter uma boa vivência, né, com todos. Mas aí, amados, a gente vê que não é esse o caminho. Não é esse o caminho. E para finalizar, ele diz que essa palavra implantada em nós, ela é poderosa para nos salvar, coisa que a palavra científica, o discurso científico não pode fazer, que é nos salvar. Então, se tivermos de escolher, escolhamos a palavra de Deus, porque ela é imutável e porque ela é capaz de nos salvar. Que Deus nos abençoe.